Seja bem-vindo à locadora. Bem-vindos à locadora do Nicolas, a investigação ordenada e sazonal do audiovisual internacional, o seu podcast de cinema favorito. Você nem sabia disso, agora sabe. E estou aqui, eu hoje, PJ Brandão, sendo host pela primeira vez desse spin-off do podcast Nicolas. Inclusive, aproveitando a ocasião, eu vou pedir pro meu amigo JP Martins explicar rapidamente, em poucas palavras, o que é a locadora do Nicolas e o que é o podcast Nicolas, Jota. Vai, valendo um... A locadora do Nicolas é um podcast sobre filmes. Por que o nome é Locadora do Nicolas? Porque o Nicolas Cage gosta muito de filmes, eu imaginei assim, e se o Nicolas Cage tivesse locadora? Ele teria todo tipo de filme. Então esse podcast aqui fala de todo tipo de filme. É isso. Boa, garoto. Boa. Você não falou do podcast Nicolas, mas vou pedir pro meu amigo Rudinei explicar aqui rapidinho também o que é o podcast Nicolas, porque ele não acabou. Ele simplesmente acabou no coração de quem não tem fé, mas vai continuar em quem continuar aqui no feed também. Eu vou dizer em um minuto o que é o podcast Nicolas. O podcast Nicolas é a investigação aleatória e recorrente sobre o astro internacional Nicolas Cage. Eu acho que mais ou menos assim a abertura. Eu não lembrava quando fazia recorrentemente, imagina agora, né? Agora que tá mais espaçado, né? Mas o podcast Nicolas é o nosso podcast dedicado a analisar toda a filmografia do astro internacional Nicolas Cage, que agora a gente tá só esperando ele lançar pra gente gravar e soltar aqui no feed. Enquanto não tem filme novo do Nicolas Cage, a gente tá aqui falando de filmes no seu ouvido. Agora, ASMR. Enquanto a gente não se diverte com os filmes certos, a gente se diverte com os filmes errados, aqui que não são do Nicolas, mas que poderiam ter o Nicolas, que é a lógica desse locador do Nicolas. Então, vocês já ouviram aí a voz dos meus amigos JP Martins e Roberto Rudinei, e hoje, eu, PJ Brandão, sou a pessoa que estou rosteando porque eu escolhi o filme de hoje, que é o filme Frango com Ameixas, de 2011, dirigido por Marjane Satrapi, e também por outro cara que eu esqueci o nome agora, eu vou aqui no IMDb rapidinho pegar aqui o nome dele, que é Vincent Parronode. É um filme francês que se passa no Irã, ali da primeira metade do século XX, e é inspirado no quadrinho homônimo da Marjane Satrapi. Marjane Satrapi, que vocês já devem ter ouvido falar o nome dela ocasionalmente, porque ela é autora de um grande best-seller, que é a sua autobiografia em quadrinhos, Persépolis, que virou filme também e chegou a concorrer ao Oscar de melhor animação, perdendo de forma desconcertante pro filme Ratatouille. Filme também dirigido pela mesma dupla. É? Isso. Pela Marjane? E pelo outro cara também. Eu não acredito nisso, peraí. Ratatouille é? Não, porra. Animal. Ah, que a caralho. Persépolis. Gente, eu estou com sono, por um momento eu fiquei... Meu Deus, PJ. Se passa também ali na França, né? E a Marjane viveu parte da vida dela na França, enfim, estou confuso. Eu fiquei levemente confuso por alguns minutos, assim. Vocês aprenderam Desculpa. aqui hoje, gente, que Ratatouille foi dirigido pela Marjane Satrapi. Exatamente. E conta a história de um chefe conduzido por um rato durante a Revolução Islâmica. Exatamente, Isso. Essa é a história de Ratatouille. Então, recomendo muito que vocês assistam Persépolis, foi o filme da Marjane que eu tinha assistido antes. Eu também assisti Vozes, que é outro filme da Marjane, e tinha esse terceiro filme que eu tava doido pra assistir e usei o Locadora do Nicolas como desculpa. Mas, antes de mais nada, queria, por favor, que o meu amigo Roberto Rudinei, que eu já tô aqui na base da sinopse, na base da ajuda, porque vocês podem perceber que eu imaginei por um segundo que Ratatouille foi feito pela Marjane. Vou pedir aqui pro meu amigo Rudy explicar rapidamente uma sinopse bem rápida, concisa, direta, de Frango com Ameixas. Eu acho, PJ, que a sua indicação de filme pra gente aqui, né, pra gente falar, casa muito com o que eu gosto. Porque tem uma coisa que me chama a atenção em filmes, já adiantando um pouco a minha opinião, é quando eu leio a sinopse e penso, caraca, como vai sair uma história daqui? Porque aqui nós acompanhamos o Nasser Ali, eu gosto muito desse nome, que ele é um cara que decidiu morrer. E é isto. Depois que seu violino preferido, seu violino amado é quebrado, ele decide morrer. Ele apenas fica no seu quarto e decide morrer. Eu gosto muito desse tipo de filme que você pega exatamente como eu falei. Tá, como vai sair uma história desse negócio, sabe? Uma sinopse de uma linha. Como vai ser uma história? Perfeito. E JP Martins, tem aqui um spoiler, né? Na verdade, eu recebi um spoiler de JP Martins, sua opinião sobre o filme, porque estava eu navegando pela rede mundial de computadores no meu dispositivo móvel. E usei um aplicativo chamado Instagram. Conheço. E aí eu vi num Stories de JP Martins a sua opinião. No caso, metaforicamente usando estrelas do seu Letterboxd. Exatamente. Letterboxd, né? Tem um D no final, Letterboxd. E aí, já vi que JP Martins achou esse, sem dúvida alguma, um filme. Um dos filmes já feitos na história da França, né? Sim, sem dúvida. Vamos começar aí pelas opiniões gerais. Eu queria começar pela do JP. JP, qual a tua opinião geral sobre o filme?
Certo. Minha opinião geral sobre o filme é que eu acho que ele é um filme mais interessante do que bom. Tem mais ideias legais do que execuções boas. Pra mim, as melhores qualidades dele são visuais. Ele se propõe a fazer cenas diferentes, com perspectivas diferentes, feitas em estilos diferentes. Uhum. No meio do filme, a gente tem cenas em desenho animado, a gente tem cenas que são cenários com maquete, a gente tem umas cenas de sonho que são feitas de uma maneira mais viajada, a gente tem uma cena que é um sitcom americano. Tudo isso eu achei muito legal. Só que eu achei que isso tava em cima de um roteiro meio mais ou menos. Uma história que não me interessou muito, principalmente devido ao personagem principal que a gente acompanha, que é um ser detestável, né? Rudney, por favor, sua opinião geral. Impressionante como eu estou sincronizado com JP. É exatamente o meu problema com o filme é esse que ele falou, mas deixa eu voltar um pouco pro pensamento. Eu acho esse um bom filme, um filme legal, e parece ter muito cara de primeiro filme de alguém. Mas existem muitas qualidades de um primeiro trabalho, mas também existem vários deslizezinhos de um primeiro trabalho. Eu acho que eu queria destacar primeiro que uma coisa que eu gosto muito no Frango com Ameixas é que você sente que essa é uma história contada pela Marjane Satrapi. Essas coisinhas que o JP falou, né, esses momentos de quebra de narrativa, são coisas que você acha em outras obras delas, né? Eu li só o Persepolis, mas é claramente o jeito que ela gosta de contar a história, né? Eu lembro no Persepolis que tem um momento onde ela fala que era religiosa e que conversava com Deus. E nos quadrinhos aparece ela trocando um lero com Deus, né? Tipo, uma ideia com Deus. Então, existem essas quebras de narrativas dentro do filme que eu gosto muito, principalmente pela viagem visual, que eu acho que é uma coisa que a gente deveria falar um pouco mais, que realmente eu acho ele um filme bem inventivo, mas ele tem um problema, e é um problema que acaba trazendo o filme um pouco pra baixo, que é justamente o que o JP falou, que é o personagem do Nassim Ali. Nascer Ali, que é um personagem detestável. E tudo bem, a história do filme é sobre esse personagem detestável, e lá no final, você bate o olho e fala, entendi. É tanto que eu dei uma reassistidinha no começo do filme, antes de a gente começar a gravar, e o filme clica melhor na sua cabeça, você entende mais o personagem. O problema é que você passa, sei lá, 1h20 com esse personagem detestável, e não é um problema em ser um personagem detestável, só que fazer um filme com um personagem protagonista, que é uma pessoa horrível, existe a necessidade de um certo toque de sagacidade. Porque ao mesmo tempo que o filme sabe que ele é um personagem horrível, ao mesmo tempo que o filme mostra ele como um personagem horrível, ele tem que ter, no mínimo, alguma coisa interessante pra cativar quem tá assistindo. E ele ser o filme quase todo só um personagem detestável e muito tóxico com as pessoas à sua volta, você vê que ele é um personagem muito falho. Ele falha como pai, falha como marido, falha quase tudo. E ele é uma pessoa que carrega uma certa amargura na sua vida. Só que ele é tão assim que acaba repelindo a gente que tá vendo. Então isso tornou pra mim um filme muito chato. Porque, infelizmente, a pessoa que tava me acompanhando pela história era uma pessoa que eu não queria estar perto. Apesar de, no final, entender ele e a narrativa fazer sentido pro caminho onde ela se encerra, a caminhada não me engajou justamente porque faltou esse toque de saber cativar meu interesse por esse personagem, que é um personagem horrível e detestável, que é o protagonista. Perfeitamente. Engraçado, vocês não tinham lido nada sobre o Frango com Ameixas antes, né? Nunca leram um quadrinho. Não. Inclusive, chegou um link pra mim, né? Me deram de presente. Entendi. Eu li 4 páginas e falei, não, eu quero ir só com filme pra gravação. Porque eu lembrei que eu já tinha lido, PJ, eu queria ver tua visão de quem já leu. Eu acho isso muito legal, porque Frango com Ameixas, pra mim, é provavelmente a minha HQ favorita da Marjane Satrapi. Eu tinha lido 3 obras dela. Eu li Persepolis, é o primeiro quadrinho que eu comprei com o meu próprio dinheiro, que eu ganhei de trabalho. Então, assim, tem um valor especial, místico, assim, pra mim. Tá lá na minha estante com muito carinho, simboliza muita coisa pra mim. E eu li Bordados, que é um quadrinho fantástico, que é basicamente a Marjane traduzindo em quadrinhos uma conversa sobre sexualidade com as tias, a mãe, irmã, enfim, parentes, mulheres dela, enquanto elas estão bordando, por isso que é Bordados. Então, elas falam sobre sexualidade de uma forma muito livre entre elas. E aí tem esse quadrinho, que é essa adaptação dessa conversa, e o Frango com Ameixas. E aí eu queria pegar uma fala do Rudy, que ele falou assim, a gente consegue perceber que é uma história que a Marjane Satrapi tá contando. E faz todo sentido, Rudy, porque essa é a história real do tio-avô dela. Assim, real até a vírgula, né? Sim. Real até a página 2. Porque ela faz uma espécie de realismo fantástico com essa história que ela ouviu do tio-avô dela que é personagem do Persepolis, que é a autobiografia dela em quadrinhos e o filme também, né? Que é inspirado no quadrinho. Então, assim, esse tio-avô existiu, de fato, e ele morreu de tristeza.
Só que ele morreu de tristeza no sentido que a gente ouve os nossos pais falando dos nossos tios, teu tio morreu de tripa virada. Aí você fica, diabo é tripa virada. Como é uma história de família, você consegue adaptar isso de uma forma fantástica, principalmente quando você é criança, né? E você entende isso de uma forma meio mágica. Essa coisa da tripa virada ou morreu de tristeza. E aí essa versão poética que é contada pras crianças, porque a criança não entende exatamente o que é uma depressão, mas entende morrer de tristeza, foi o que chegou pra ela. E ela transformou essa história real do tio-avô dela nessa história fantástica que é o Frango com Ameixas, assim. E aí eu assisti esse filme sabendo o que era essa história. Esse sentimento que vocês têm de ojeriza pelo personagem que é detestável, em nenhum momento do filme eu tive. Porque eu já cheguei com esse arcabouço dessa leitura anterior. Eu lembrava da sinopse. Um homem tem seu violino quebrado pela sua esposa e por isso decide morrer. E aí eu acho que eu não lembro exatamente da história quando eu li, mas eu lembro que eu entendi esse cara. O sentimento que vocês só tiveram no final do livro, do filme, melhor dizendo, eu tive com o quadrinho. E aí quando eu fui pro filme, eu já sabia que ele não era exatamente alguém simplesmente ruim. Ele era um cara fudido. Ele é um cara ruim e fudido. Ele é ruim porque ele teve uma vida fudida. Isso, de certa forma, me fez chegar no filme com outro tipo de arcabouço e eu achei o filme lindo, assim. Tem uma questão de roteiro que eu não gosto muito, que eu acho que o terceiro ato é muito arrastado. Aí eu acho que esse terceiro ato, que é o ato que faz vocês gostarem do personagem, entenderem, não gostarem, mas entenderem quem ele é o que pra mim sobrou. Que é toda a parte da Irene, né? Toda a parte da Irene. Eu acho que se o filme tivesse botado um ponto final na parte em que, de fato, chega no 8º dia, né? Porque daqui a pouco a gente explica pro ouvinte como é que é a estrutura. Quando o filme termina no 8º dia, pra mim, tava lindo. Ótimo, perfeito. Dosado em tudo. Ótimo, lindo, 10. Só que aquele último ato, né? Que é a parte da Irene, que é a parte que você vai entender quem ele é. Aí eu achei que eles pesaram um pouco demais no tempo e eu pensei, caramba, já era pra ter terminado antes. Por que eles estão puxando? Agora eu entendo, de certa forma, conversando com vocês, eu entendo por que eles puxaram isso. Mas, de certa forma, pra mim, a única parte que eu senti cansado de assistir foi nesse final, que eu acho que poderia ter terminado antes, o que é muito estranho, assim, porque são formas diferentes de acessar a mesma obra, né, nós três aqui. Tô percebendo que é 3 jeitos completamente diferentes, assim. Eu acho, PJ, que é muito você conhecer esse personagem, entender o porquê que ele é desse jeito, né? Eu já cheguei conhecido, Exatamente. né? Ele já era meu conhecido. Você já sabia quem ele era, né? A gente foi apresentado a ele e, tipo, infelizmente não foi uma pessoa agradável, né? Ele seria aquele cara que a gente chegaria na roda de amigo e falaria, o teu amigo tá ali. Perfeitamente. Só que você, como amigo dele, já sabe da história dele. Você diz, cara, qual é? Qualquer dia eu te conto a história dele. Tu manda um, foda, né, man? É foda, né, man? Aí o cara, aí chega alguém, não, tá passando pano. Aí você, não tô passando pano. Aí... Não, pô, gente boa, cara, gente boa. Não, pô, mas eu fiquei muito pensando, PJ, porque assim, queira que não queira, apesar de ser a mesma pessoa contando a mesma história, né? O quadrinho é da Marjane, o filme é da Marjane, são mídias diferentes. Sim, apesar de terem muito diálogo. Sim, então, eu acho que talvez, pensando assim, você pode falar mais do que eu, né? No quadrinho, por ser um desenho, você acaba, talvez, acessando outras expressões do personagem do Nassir, né? Ali. E no filme, não é um desenho. Tem um ator empregando uma certa voz, empregando uma certa feição ao personagem, diferente do que é o desenho. Então, talvez, por ter um ator ali, as cenas comuniquem, apesar do mesmo texto, apesar da mesma intenção, elas comuniquem sentidos diferentes. Por exemplo, tem uma ceninha que eles estão brigando. Isso aí eu li no quadrinho e eu posso fazer esse comparativo até. No começo da cena tem um momento onde eles dois estão brigando, né? O Nassir e a mulher dele, a esposa dele. E no filme, a primeira vez que eu vi, eu só achei ele totalmente escroto e estúpido com ela, né? Apesar dela também ser grossa e estúpida com ele, acaba sendo mais pesado pra mim ele, por causa do autor, da feição do autor, né? A cara que ele faz, a cara de raiva que ele faz. E no quadrinho, essa cena de briga, apesar de ser uma cena, duas pessoas discutindo, ela é um pouco mais suavizada. Então, eu acho que em alguns momentos eu sinto que o filme, talvez pela atuação do ator, né? Pelo o sabor que ele deu ao personagem, talvez tenha pesado alguns diálogos, tenha pesado algumas situações que fizeram pra gente sentir ele um pouco mais antipático. E no quadrinho você tem um desenho e você meio que coloca a sua interpretação no desenho, né? E o ator coloca a interpretação que tinha no desenho no personagem que ele tá fazendo. Então, adaptação é uma parada mais complexa do que a gente pensa, né? Sim, sem dúvida. Tem uma coisa da HQ
Assim, a gente vai fazer essa comparação o tempo todo. Eu confesso, faz muito tempo que eu li, gente. Eu não lembrava de muita coisa, mas tem uma coisa que eu lembro que é o tamanho da HQ. Ela é muito curta. É basicamente um conto, dividido em 9 capítulos. Bem pequenininha a HQ. E aí, eu lembro que ela é cronologicamente desenvolvida. Ela tem começo, meio e fim. Ela não tem salto temporal pra frente, pra trás, só tem uns arrobos de vez em quando de flashbacks e coisa do tipo. O filme é totalmente diferente. Eu não imaginava que o filme ele tinha uma ousadia temporal, de um jogo temporal bem explícito desde o começo, né? Tem 2 tipos de filme que eu amo, 2 coisas que em filme que eu amo. A primeira delas é filme que se passa em locais fechados e pequenos, né? Filme que eu chamo de filme minimalista. Tipo, Por um Fio, do Joe Schumacher, Loki, que é com Tom Hardy. E outra coisa que eu gosto muito é plano sequência. Mas tem uma terceira coisa de filme que eu percebi com esse filme de agora que eu gosto muito, que é filme episódico. Sim. Filme que dentro do filme tem histórias menores de personagens quaisquer. Tem um filme que eu adoro do Iñárritu, que é o Babel, que é com Brad Pitt e tal. Eu acho esse filme maravilhoso, assim. Eu amo esse filme, de verdade. E eu percebi nesse filme de agora que é realmente uma coisa que eu gosto, porque ele para no tempo pra contar o futuro da filha do personagem. Aí ele volta no tempo, aí tem um meninozinho lá, que é um peidão, né? Aí ele viaja no tempo pra frente pra contar a história desse personagem, depois volta pro pai. E pra mim, essa coisa do filme que eu acho magnífica é porque ele é um filme sobre um homem. E tudo que se passa na cabeça de um homem extremamente egoísta. Mas existe esse narrador que tem a capacidade de entrar na cabeça desse personagem, desse homem, e dizer o que passa na cabeça desse homem. No fim das contas, a própria lógica do filme demonstra que mesmo o mais solitário dos homens e o mais egoísta dos homens do mundo é composto por outras pessoas, né? Uhum. Ele é uma pessoa que é pai, ele é filho, ele é irmão, ele é esposo e ele é dono de objetos. Então isso é uma coisa que pra mim pirou meu cabeção, assim, porque o quadrinho não é isso. O quadrinho é muito direto, ele é conciso, ele vai do começo ao fim e acabou. Esse filme, ele se dedica a demonstrar que mesmo o mais solitário dos homens, quando ele tenta se isolar do mundo, ele não consegue, porque ele, só de ser filho de alguém e pai de alguém, ele já é parte de uma complexidade, né, que o filme explora pra mim, com muita capacidade, assim, com a beleza estética, né, que é uma coisa que o Jota já pontuou logo no começo, que é um filme bonito, e ele usa essa beleza pra contar essas várias histórias em torno de um homem só. E aí, citando essa coisa do visual, que o Jota falou no primeiro momento, Jota, tu que é um cara que é ilustrador, você lê quadrinhos, gosta de anime, enfim, você é um cara que gosta de desenho. Sim, desenho. Essas coisas saltam aos olhos quando a gente vê esse filme, assim, é um filme que tem uma perspectiva estranha, tu mesmo falou, né? Como é que foi pra ti essa viagem visual da Marjane nesse filme, assim? Isso é uma coisa que eu gostei muito, assim. Porque eu acho que esse filme, se não tivesse essas viagens visuais, seria um filme bem menor. Quando eu digo menor, não é mais curto, é menor, assim, uma experiência menor, uma experiência mais limitada, mais simplória. Não que os filmes que não tenham esses recursos visuais sejam menores, mas esse específico aqui, ele ganha muito com isso. Principalmente por isso que eu falei da história ser um pouco... ter personagens irritantes. E eu achei legal ter essa mudança de linguagens visuais com mudança de perspectiva de personagem, né? Apesar de o filme ser todo com o Nascer Ali, ser sobre o Nascer Ali, quando é com ele não viaja tanto, eu acho. Mas quando muda de personagem é uma coisa bem legal, assim. E uma coisa que eu acho legal, assim, visualmente, é o quanto ele não se limita à realidade. Pois isso é muito bom. Não é só que ele muda de estilo de personagem de outro. Por exemplo, tem a parte que a mãe do Nascer Ali morre e ela tá fumando. No fantástico. que ela morre, a fumaça do cigarro dele vira a alma dela, que tá zanzando pelo quintal. Isso é muito massa. Uhum. Tem a parte que aparece uma nuvenzinha pequena num túmulo. Que é uma porra que não existe em lugar nenhum no mundo, mas aqui existe. E tem outras coisas assim também. E isso tudo me agrada muito. Tu tinha falado antes, PJ, da estrutura dele. Eu acho que isso também é uma das partes mais legais. Porque me deixou curioso, assim. Logo no começo já mostra que ele morreu. Isso. Aí mostra que tem 8 dias. Pô, o que vai acontecer nesses 8 dias? Aí me deixou intrigado. Cabreiro, com uma pulga atrás da orelha. Exatamente. Isso é muito legal. Essa coisa da alma da mãe dele passeando pelo quintal, Jota, me faz quase imaginar a pequena Marjane no quintal ou na cozinha da casa ouvindo essa história, sabe? Isso é legal, PJ, tendo essa perspectiva, porque dá liberdade pro filme criar o fantástico. Acho que a coisa mais legal que existe, eu já falei isso em alguns outros momentos até, que eu falei que eu adoro quando um filme cria algo absurdo, um conceito absurdo, abraça esse absurdo e vai com ele até o final. Sei lá, o Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, eu acho que é um bom exemplo disso. Esse filme tem muito dessa questão de criar o absurdo, criar o exagerado e conseguir fazer com que você ache isso normal. Então, no momento onde, sei lá, vai mostrar uma viagem
de ônibus, do nada, vira tipo um recortezinho meio cartolina, você compra isso como realidade. O filme consegue criar um ambiente onde o fantástico é normal. Então, todas as loucuras visuais que ele te apresentam, você acaba comprando e como tá tudo tão casadinho com a narrativa, não é estranho. Você simplesmente abraça. Apesar de ter uma ou outra coisinha que eu achei brega, porque tem aquela questão, tem vários momentos que o filme é brega, propositalmente brega, mas tem uma ou outra coisinha que ela dá aquela escorregadinha, mas em geral eu acho que o fantástico no filme, ele é muito bem integrado a toda a trama. Sabe uma coisa que essa parte, assim, é uma comparação esdrúxula, todo mundo pode me linchar agora quando eu falo isso, que é, esse filme me lembrou muito um filme de Zack Snyder. O quê? Onde vamos com essa afirmação? Aquela parte do slow motion, né, cara? Igual... Não é isso. Mas lembrou muito Sucker Punch, que é aquela coisa de uma pessoa imaginando situações de uma maneira diferente do que elas são de verdade. Certo. E me passa muita coisa que o Zack Snyder faz, que o PJ falou agora, que é como se fosse uma criança ouvindo uma história. O Zack Snyder é um adolescente, não? Ouvindo uma história, um adolescente de 50 e poucos anos. Um adolescente punheteiro. Só que tirando a parte da punheta, é como se fosse o seguinte, sabe? Ele pega aquela situação, entre aspas, real, e dá uma exagerada, e dá uma vida diferente através do jeito que ele faz, né? Eu acho que esse filme aqui faz muito isso. Sim. Inclusive na parte da punheta com os peitos gigantes de Sofia Loren. É verdade, tem. É verdade. Volta pra gente. Engraçado que nesse filme a gente tem um Semek. Um quê? Um Semek, que é francês pra aquele cara. Quem é aquele cara? Eu costumo dizer que todo filme francês tem 3 atores, pelo menos um deles, certo? Ou tem o Gerard Depardieu, ou tem o Jean Reno, ou tem a Audrey Tautou. Só que tem um quarto, aquele cara, que é o Jamel Debbouze, que é aquele cara que é o vendedor que usa o óculos escuro que dá ópio pra criança, tá ligado? Aquele ator tá em quase todo filme francês, cara. Sim, caraca, é verdade. Não sei se você já viu ele, É não. o Selton Mello deles, entendeu? Ele tá em quase todo filme, é impressionante. Ele é o mesmo cara do Profeta lá, no cemitério, né? Na hora do velório da mãe do cara. Ele me lembrou muito um ator brasileiro, que eu não vou saber o nome, mas ele tava hoje é Dia de Maria. É o cara que caga nas calças. Macho! Porra, verdade! Caralho! Eu não sei se é uma referência muito obscura. Cara, bastante, mas tudo bem. Eu tô até com medo de ser realmente o mesmo ator. E quando eu olhei pra cara e eu lembrei de Hoje é Dia de Maria, esse filme me lembrou de Hoje é Dia de Maria também um pouco. Nessas coisas visuais. Pior, enfim. viu? É, porque assim, é a coisa do realismo fantástico, né? Que é muito forte na Latinoamérica, na América Latina, é uma coisa muito forte da gente, assim, que é, basicamente, você inserir elementos do fantástico no dia a dia, e o dia a dia seja tão bizarro que o fantástico não se sobressai. Não há exatamente uma surpresa dele acontecer. A gente consegue fazer uma novela onde as pessoas vivem no Pantanal e uma pessoa se transforma em onça pintada. E aí ninguém fica surpreso por causa disso. As coisas acontecem e faz parte do dia a dia. Tem várias novelas desse tipo, né? Como, por exemplo, sei lá, não lembro agora exatamente não, mas do cara que diz que vai ficar plantado esperando uma coisa e de fato as pernas dele viram raízes de árvore, ele vira uma árvore no decorrer da novela. E tipo, ninguém se surpreende com isso. É só um dia normal. E aí... Esse filme não é latino-americano, né? É um filme francês feito por uma diretora iraniana, e é legal falar disso, né? Porque o filme ele se passa na primeira metade do século XX. O próprio Ali Nasser nasce em 1908, e o filme ele se passa mais ou menos em 1950 e pouco, que é um filme antes da Revolução Iraniana, também conhecido como Revolução Islâmica, né? Que é narrado já no Persépolis, que é a outra obra dela, que é exatamente pegando ali no ponto zero da Revolução Iraniana, assim, que é exatamente quando o Irã se transforma nesse país, mais ou menos nesse país que a gente tem hoje, profundamente vinculado a um fundamentalismo, né, religioso. E esse é um filme que se passa antes disso, bem antes disso. Quando era um país ocidental, basicamente, né? Basicamente, existia Partido Comunista, olha que doido. Era um outro tempo, uma outra lógica, um outro momento que a Marjane traz nessa história familiar no Frango com Ameixas. Eu acho até legal isso porque foge um pouco do estereótipo que às vezes tem de representação do Irã em mídia ocidental, principalmente, né? Porque geralmente você tem um estereótipo X de personagens fazendo coisas Y sempre em toda a narrativa, que você tem uma história, tipo, olha só, Irã é um país igual qualquer outro. Tem suas contradições, mas também tem pessoas vivendo histórias igual qualquer outro canto do mundo. Sem dúvida alguma, é um dos países do mundo. Olha só, que legal. Eu queria, o PJ, puxar, porque assim, a gente falou um pouco do Nasser Ali, mas tem uma personagem pra mim que também é super interessante e que a gente acaba conhecendo mais da história dela no meio do filme. E ela acaba sendo mais interessante ainda, primeiro que o Nasser Ali, que eu achei ele um personagem interessante, depois você descobre a história toda dele. Mas essa personagem eu achei muito interessante, que é a esposa dele. A Farengues. Isso, eu adorei. Principalmente Maria de Medeiros. Maria de Medeiros? Ela é brasileira?
Não, ela é portuguesa. portuguesa de Portugal. É portuguesa de Portugal. Mas tá na novela Verdades Secretas Olha 2. E também no filme Pulp Fiction, de Tarantino. Pô, mas tá... Ou seja, tá a gente, Angel, do Verdades Secretas, tá um passo do Django Livre, tá ligado? Enfim, eu queria falar que eu acho ela uma personagem super interessante, eu adoro o tratamento dado a ela, porque ela é a pessoa que quebrou o violino, que era a paixão da vida do Nasser Ali. Uhum. E ela poderia ser facilmente a vilã do filme, apenas isso. E de certa forma, o filme se preocupa em complexificar esse personagem da esposa louca, que também é outro estereótipo, né, que existe 200 mil filmes por aí, ele complexifica e deixa a relação dela com a Nasser Ali, deixa essa personagem tão rica, tão mais legal, que pra mim ela é de longe uma das melhores coisas do filme, e muito por causa da atriz, e da relação deles dois, que eu acho, assim, é foda, resumindo, assim, depois eu quero falar mais. O que é que vocês acham dela? E da relação deles dois, assim? Gostei muito do que faz com o personagem dela, que no começo realmente parece que ela é uma vilã, no começo eu achei ela bem escrotinha, né? Uhum. Mas depois vai mostrando mais e acaba justificando tudo que ela faz e me deixou muito assim, porra, essa mulher tá correta, porra. É da Skyler do Breaking Bad. É a Skyler. Sim, É a Skyler, tá Breaking certo o Bad. tempo todo. Tá certo o tempo todo, mas é mais fácil de vilã. O que pior ainda, o personagem do Nasser Ali, inclusive. Uhum. Porque só passa que ele é um mimado. Exatamente. Eu acho que é por isso que eu gosto tanto desse filme, assim, porque não existe mal. O Anjo da Morte não é mal, cara. Ninguém é mal nesse filme, assim. As pessoas são complexas, todas elas, sabe? Até o filho, cara. Cara, a cena que mostra o filho rezando me pega muito. Eu não tava esperando por aquilo. Eu esperava qualquer coisa, mas a parte do filho rezando é um negócio que a lágrima bate no olho. Pra mim, eu fiquei... Caramba, que fantástico, né? Quem a gente menos espera é o que está fazendo o que está fazendo. E é o personagem, PJ, mais negligenciado pelos pais, né? Pelos pais, total. Até a menina, que também é negligenciada, ela ainda é menos negligenciada do que o coitado do menino, né? Uhum. E a Maria de Medeiros, cara, a Farenguiz, né, que é a esposa, nossa, ela tá muito bem no filme. Ela tá muito bem. Você percebe nos flashbacks e nos dias de hoje, você percebe o famoso show don't tell, né? Não fale, né? Mostre. E você percebe só no mostrar, e aí, pontos pra direção, pontos pra atriz, você percebe só no mostrar a decadência de que era aquela menina apaixonada pra esposa negligenciada. Sim. Você consegue perceber que há um espaço de tempo ali que não é mostrado no filme, mas que é mostrado no filme. Uhum. Só que não é mostrado no filme explícito, é mostrado na lágrima, é mostrado na esposa abrindo o botão a mais da blusa, é nos detalhes que se mostra os grandes espaços de tempo que o filme não mostra. Porque ele é um filme de 1h30 e se você parar pra pensar, ele mostra coisa pra cacete. Ele demora o final, o terceiro ato, mas mesmo assim no terceiro ato eu entendo por que ele mostra. Só acho que ele deveria ter vindo um pouco mais pra trás. Mas eu acho que é um filme que não tem barriga. Você pode não gostar do personagem, etc. Mas o filme em si, ele é muito redondinho. Deixa eu só pegar um ponto da tua fala, PJ, que tu falou do show don't tell, né? Mas esse filme tem um ótimo uso do tell, do falar. É o narrador, né? É Exato. isso que eu ia falar. O próprio Robert Marquinhos, né? A gente assistiu a adaptação e a gente falou da piada, né? Dele falar que não gosta de voice-over, né? Ele teve que se corrigir agora por causa desse filme. Mas o voice-over é uma ferramenta que, em geral, é usada de maneira para simplificar uma explicação complexa. Tanto que, geralmente, é algo que eu não curto tanto, mas é uma ferramenta. E o problema nunca tá na ferramenta, né? O problema não é o martelo, e sim quem tá martelando o prego, né? E nesse filme, eu acho que se tem uma coisa, um artifício de roteiro que esse filme usa com maestria, até um bom ponto de você estudar até, é o uso do narrador. O narrador nesse filme tem personalidade, ele tem função, ele te dá informações, às vezes pela metade, que te fazem enxergar os personagens de outra forma. Por exemplo, você tem uma pequena apresentação da esposa dele, você sente que tem alguma rusga ali dentro, só que ele te dá uma informação. Ele fala, apesar do que possa parecer, ela sempre amou o Nasser Ali. E esse é o ponto-chave dessa personagem, que ela sempre amou o marido até o último dia. Só que ela não era correspondida e teve que entrar nesse relacionamento que pra ela era o príncipe encantado e ela se deparou com um homem que não conseguia amar ela de volta. Então toda a relação deles dois é quebrada justamente por essa informação. Ela ama ele, mas você sabe que ele não ama ela de volta. E você sente que, a gente falou, o filme não mostra as inúmeras brigas que eles tiveram, mas aquela briga onde eles começam a gritar um com o outro e os filhos apenas se levantam e saem da mesa e tipo, com a cara tipo, segunda-feira. Demonstra a rotina, né? Exatamente, você sabe que aquela briga é rotineira. Você sabe que ela ama ele, você sabe que ela tem carinho por ele. E no começo você não entende o porquê dele ser tão ríspido com ela. E no final, quando você entende o porquê
deles dois estarem juntos e o porquê dele não conseguir amar ela, você sabe, bate na cabeça e fala, ok, faz sentido. Por isso que eu gosto tanto do personagem dela, porque ela é um personagem que tem um conflito muito humano. Ela é uma pessoa, ela tá num relacionamento merda, mas que ela gosta tanto daquela pessoa que ela quer estar com aquela pessoa. Então tudo que ela faz é de algum modo tentando se aproximar dele, é de algum modo tentando melhorar a relação. Só que é uma relação que já não tem mais salvação, já tá totalmente quebrada desde o início, né? Nasceu errado. Exatamente, nasceu errado. A frase da mãe dela que pessoas até hoje ouvem, né? Você casa, depois o amor acontece. E aí eles casaram, mas o amor não aconteceu. E eu assisti 3 filmes da Marjane, como eu falei. Tô doido pra assistir o outro mais novo dela, que é o Radioativos, que também é inspirado numa história. No caso, um livro ilustrado sobre a Marie Curie. E aí, eu ainda não assisti esse, mas eu assisti o Vozes, que também é da Marjane, que acho que é uma vibe meio hollywoodiana, né? Ele é com Ryan Reynolds. É um filme americano, né? Ryan Reynolds, né? O Deadpool. E o que é o filme? É engraçado porque nesse filme, repito, a gente tá vendo uma versão como se fosse uma criança falando de um tema extremamente difícil que é a morte, né? O suicídio, o tirar a própria vida. No Vozes, a gente tem um feminicida. O Ryan Reynolds é um cara que mata mulheres e decapita elas. E é um filme extremamente colorido, que tenta ser extremamente humorado, mas aquele humor de duplo sentido, meio... é um humor macabro, digamos assim. E é um filme que trata de coisas extremamente pesadas. E esse filme aqui também trata de coisas extremamente pesadas, só que de um jeito diferente. Jota, Rude, o filme é bad vibe, né? Mas vocês sentiram essa bad vibe? Assim, essa bad vibe foi junto com vocês? Terminaram o filme triste? Ou como é que foi essa sensação, o sentimento que vocês tiveram ao ver o filme? Não achei bad vibe, não. Achei... É interessante a palavra que eu uso pra ele. Bad vibe não achei, não. O que eu achei, não bad vibe, mas um paia, talvez? Talvez o filme chegue numa conclusão, ou a gente chegue numa conclusão, sei lá, sobre os motivos do Nasser Ali fazer o que faz, e o motivo do Nasser Ali fazer arte, o motivo do Nasser Ali tocar violino bem, eu acho paia. É a angústia, né? É pra a ele dor. é isso, a arte vem do sofrimento. E que mensagenzinha mais ou menos, hein? Sinceramente, eu acho muito limitado e limitante isso, cara. Eu acho um papo muito antigo e me incomodou isso. Eu acho que assim, ele é um filme que trata bem, ele passa por temas pesados, mas ele passa de uma forma leve. Eu diria que esse filme tem cara de conto de fada. Ah, sim. Então ele tem um véu meio fantástico que, apesar de ter coisas pesadas, relações complexas, tem uma coisa que eu gosto muito que é um leve contexto cultural, né? Que até o porquê do Nasser Ali não poder ficar com a pessoa que ele ama tem uma questão cultural, e o filme não para pra te explicar isso só, tipo, gente, a nossa sociedade é assim, né? Infelizmente. Temos nossas questões, e que não eu falei, igual qualquer outro país do mundo, mas essas são nossas questões. Mas eu acho que não. Assim, eu não acho que ele é um filme que pesa a mão, que te faz sofrer. E eu acho que muito disso tá no personagem do Azazel, né? Que é o Anjo da Morte. Que tem um momento que eu acho um dos momentos mais lindos do filme, mais criativos, por incrível que pareça. É quando o Nasser Ali vai ter uma conversa com o Anjo da Morte. E que nem tu falou, a morte, apesar de ter toda a feição de algo ruim, meio que, tipo assim, gente, é algo natural, né? É algo que acontece, infelizmente, ou felizmente, não sei. É uma das únicas certezas que a gente tem na vida, né? Que, tipo, morte permeia a nossa vida. Que conceito. E é muito disso, tipo, ele trata de uma pessoa que está morrendo, mas ele trata dessa forma. É parte da vida, sabe? É parte da vida a morte. É parte da vida você ter amores não correspondidos. E é parte da vida, às vezes, você machucar algumas pessoas que você gosta, mesmo que sem querer. Não sei se eu tô deixando o filme com uma carga meio niilista, o filme não é isso. Não, de forma alguma. É vida, sabe? No final das contas é isso. É vida. A vida acontece, infelizmente, coisas acontecem na vida e coisas não legais acontecem pela vida. Mas é isso que a vida é. A vida é vida e é isso. Eu amo o Azael, cara. Eu acho que ele tem uma vibe meio Deus dos Porta dos Fundos, assim, errou feio, errou rude. Quando ele aparece é engraçado até, ele bate nas unhas assim, eita, parece um infante, assim. Assim como a morte, que chega na final da vida de todo mundo, chega também o final dessa discussão. E a gente tem 2 momentos, que um é dando uma nota pro filme de 0 a 9. Por que 9? Por que não 10? Porque só seria 10 se tivesse Nicolas Cage. E depois a gente faz esse exercício criativo de dar um jeito de colocar Nicolas Cage nesse filme falando francês. Essa é a verdade. A gente vai dar um jeito de botar o Nicolas Cage nesse filme falando francês. E eu queria começar pela nota do meu amigo Rudinei. Rudinei, por favor, sua nota. PJ, em um tempo em minha vida onde eu era um pouco mais desocupado, eu adorava ver filmes. Eu assistia muitos filmes. E eu tinha o costume de procurar filmes recentes e filmes, sei lá,
de diretores novos. Eu assisti um filme assim, pô, esse filme é muito bom. Aí o cara tinha um filme, eu adorava isso porque eu gostava de acompanhar a carreira do cara ou da mulher. Eu sempre dou exemplo disso de um filme chamado The Age of 17, ou quase 18 em português. Bom. É muito bom. Que é com a Bumblebee, a menina Bumblebee, que antigamente era a menina Bravura Indômita, mas agora é a menina Bumblebee. Ela não é a menina Gavião Arqueira. E agora é a Gavião Arqueira. Não, ela ainda é a menina Bumblebee. Que esse filme é dirigido por uma moça chamada Kelly Fremon Craig. Eu assisti esse filme e falei, caralho, que filme legal, cara. Que filme divertido, que filme bom. E ela só lançou esse filme na vida, até agora. Esse filme é de 2016, pra vocês terem noção. E esse filme, cara, se eu tivesse assistido esse filme anos atrás e eu não soubesse quem era Marjane Satrapi, eu teria anotado o nome, Marjane Satrapi. O que é que essa mulher vai lançar mais na vida? Porque ela tem talento, ela tem a manha. Então, assim, ele é um filme que tem erros, tem esse tratamento do personagem que eu achei que faltou um pouco de sutileza e que acabou me tirando do filme. Não foi uma experiência agradável acompanhar o filme todo esse personagem, mas o filme tem muitos acertos e você vê que tem a mão de alguém ali. É claramente uma diretora autoral aqui, eu não sei como é que tá os outros filmes dela hoje em dia, mas esse filme, você sente que tem uma pessoa com voz própria, com a intenção própria, que quer contar uma história de um jeito X, e ela contou essa história de jeito X. Se eu gostei ou não, acontece. É algo que eu sempre dou valor quando eu encontro por aí, mesmo que eu não goste do filme. Então, pra mim, cara, ele é um filme nota 6, e é isto. Um bom filme. JP Martins. É um filme que eu gostei mais ou menos. Eu achei essa parte da história dele muito irritante, mas toda a parte visual meio que vale a pena pra mim, assim, pelo menos vejo no mudo. No mínimo vejo no mudo. Brincadeira, gente, veja direitinho. Vai que você gosta mais. Ele é engraçado e tudo, mas o que realmente me quebra pra mim é o Nascer Ali, que eu acho ele irritante de uma maneira detestável. Mas Maria de Medeiros tá ótima. Que a gente não falou, que é a atriz que faz a Irene, que é a Golshifter Farahani, muito boa também. Sim. Tá meio novelona, mas é boa, mulher. Enfim, filme 5,5. Porque muitos tentam fazer autocompadecida, mas nem todo mundo consegue. Minha nota, eu achei o filme fantástico. Excepcional, assim. É um dos filmes mais legais que eu vi nesse ano. E eu vi basicamente só filme de Nicolas Cage, então isso não é muito difícil, mas é um baita filme, real. Tô me percebendo extremamente cult bacaninha, porque um dos meus filmes favoritos também é de um diretor iraniano, que é Cópia Fiel, do Abbas Kiarostami. Caralho, que PJ. Perfeito. Esse filme é perfeito. Automaticamente surgiu um tênis verde no pé do PJ, ele tá com óculos de armação grossa agora. Já vou ouvir a nova Dona do Reis. E aí, gosto muito desse filme, desse que a gente falou aqui, o Frango com Ameixas. E repito que a única coisa que eu mudaria de fato era o terceiro ato. Porque o filme ele tenta emular essa ideia de que quando você morre, a vida passa pelos seus olhos como um filme, né? Esse filme tem essa lógica, assim, é meio que o protagonista, o Nasser Ali, ele tem esse flashback, né, desse último momento da vida dele. Mas eu acho que é muito arrastado o final, e esse final poderia não ser o final. Acho que o final poderia ser, de fato, a partida dele, porque eu acho que seria um final muito mais interessante. Claramente a autora fez o dela, obviamente não tenho nenhum poder sobre o trabalho dela, mas eu acho o final um pouco arrastado. E por causa disso eu dou 8,5 de 9. Assim, se não fosse isso, pra mim seria um filme fantástico, 10zão, ou melhor, 9zão, né? Dados nossos parâmetros avaliadores aqui, mas pra mim o filme é um 8,5. Antes da nota, vamos colocar o Nicolas Cage nesse filme, gente? Eu acho que tem um personagem que meio que a gente talvez concorde, todos nós, que ele encaixaria muito bem. Quem é? Azrael. O Azrael. Pra mim é o Azrael. Pra mim não tem como, cara. O Nicolas Cage daria um excelente demônio. Pô, verdade. Também daria um excelente Nascer Ali, né? Mas... Não, eu não sei, cara. Acho que o Azrael ainda encaixa mais. Daria uma boa esposa também, mas aí eu acho que eu vejo ele muito no papel humorístico / trágico. O tragicômico do Azrael nesse filme. Como narrador, né, que a gente já vê ele narrando coisas, ele é muito bom. E também como Anjo da Morte. Cara, eu gostaria também de ver, acho que conseguiria entregar como o vendedor, pô. O cara que chega e fala, um ópiozinho para dar aquela relaxadinha. Vamos dar uma relaxadinha. Ele seria o mesmo personagem do Aprendiz de Feiticeiro. Sim, verdade. E é bom que a gente poderia ter 2 Nicolas Cage, porque esse cara faz 2 personagens, né? É o vendedor e o... Eremita, é? O profeta. E o profeta. O Eremita. Pronto, porra. Aí você tinha Nicolas Cage reprisando o visu do Pig, só que dessa vez dando uma lição de moral pro Nascer Ali. Eu acho que quando Hollywood olhasse e me falar, esse filme
em francês? A gente entende francês? Não. Vamos ler legenda? Não. Vamos fazer um remake? E a gente chama de Nicolas Cage pra falar inglês. Chamado hambúrguer com fritas. Hambúrguer com fritas. Fish and fries. Não, isso é em inglês. Fish and fries é em inglês. Pô. É verdade, perdão. Hambúrguer com fritas. Eu gostei de todas. Então esse filme seria bom com todas as pessoas sendo Nicolas Cage. Resumo é esse. Eu acho que isso aqui vai ser a nossa máxima pra todo episódio. Se todas as pessoas fossem Nicolas Cage, melhor. Imagine Essa all é the verdade. people being Nicolas Cage. Qual a nota, JP? A nota é uma nota completamente demoníaca, que fica a média 6.6666666. Correto. Orgulho Tal qual o número Azazel. de... inclusive vocês não se tocaram, mas não sei se foi tocado aqui esse ponto, acho que não. Que o cigarro que eles fumam é Lazar, né? Que é um anagrama de Azael. Olha Olha aí. só. Que espertinho, que espertinho. Uma informação aqui pra vocês. Muito bom. Estamos aqui na reta final do programa, mas antes de você ir pra sua casa ou desligar o seu Spot Flávia, a gente vai fazer indicações de obras a partir do filme que a gente viu nessa quinzena. E aí, eu vou indicar, cara, toda a obra da Marjane Satrapi, mas especificamente o quadrinho Bordados, que é o que eu falei anteriormente pra vocês, que é essa conversa que ela quadrinizou sobre a vida sexual dela e das mulheres da família dela no Irã, enquanto elas fazem ali o famoso tricôzinho. Todos os quadrinhos da Marjane estão à venda no Brasil pela Quadrinhos na Companhia. São todos quadrinhos bem bacanas e eu recomendo bastante. JP Martins. Se eles quiserem patrocinar a gente, manda abraço. Opa, um beijo, quadrinhos na companhia. JP Martins, uma indicação, por favor. Por que não duas, PJ? Talvez 3? Porque... Não, duas. Hoje é duas. Duas, tá bom. Porque eu lembrei de outro filme sobre uma pessoa que é apaixonada pela arte e pela atriz Golshifteh Farahani. Filha da puta, não. Que é um filme chamado Patterson, Canalha! Rodinei. Foi roubado. Filme de 2016, dirigido por Jim Jarmusch. Um filme muito bom, muito gostosinho. Qual o nome? Patterson. Ah, É uma beleza. versão desse filme, só que do bem. Uma versão good vibe. Não, nem tanto. É mais melancólico, mas é bem gostoso. E eu tenho uma indicação aqui só para o PJ, porque o PJ falou que gosta de filmes que se passam num lugar só. E qual era a outra coisa que tu falou? Filmes passam num lugar só, que tem plano sequência e que Plano são sequência. episódicos. É isso. Plano sequência. Tira a parte do episódico, mas um filme chamado 2 Minutos Além do Infinito, filme que tem na HBO Max, filme japonês, é um filme que é um plano de sequência inteiro e é num lugar só, num café, em que um cara descobre que um computador no quarto dele tem ligação com um monitor no café e que o computador vê o monitor 2 minutos no futuro. É uma loucura. Que viagem, velho. É um filme de loop temporal, é bem legal. Veja lá, tá na HBO Max. 2 Minutos Além do Infinito. Gostei da viagem. Rodney. O canalha do JP, mas não é canalha não. Acho que é porque a gente... Afanou. Estamos conectados. Eu ia indicar Tamo Patterson. junto, porra. Eu amo Patterson pra caralho. E eu queria só reforçar que, como eu falei lá no comecinho, eu adoro o filme que a sinopse é uma linha, e eu penso, como vai ser um filme daqui? E esse filme é o seguinte, a história de um cara que dirige caminhão e escreve poema. Sim, mas qual é a história? De um cara que dirige caminhão e escreve poema. E é isso. É isso. É isso. Nada mais. Isso. Só que, como já foi indicado, eu queria trazer uma coisa nova. E esse filme, o Patterson, tem Adam Driver, né? Eu lembrei de outro filme com Adam Driver, que eu acho que ele é pouco falado e que eu gosto muito, que é um filme chamado Enquanto Somos Jovens, do Noah Baumbach, que vai estar aí roteirizando o filme do ano, que é Barbie, né? Dirigido pela Sim. Greta Gerwig. Faz muito tempo que eu vi esse filme. É um filme com Ben Stiller, Naomi Watts, Adam Driver e Amanda Seyfried. Vocês estão ligados dessa moça, né? Seinfeld. Seinfeld. O olhão, a mulher do olhão. Exato. É. É a mulher atriz do olhão. A menina da capa vermelha. Nossa. Caraca. Sério, Fala desse nossa. filme? Caralho, sim. É ela. Mas é um filme de um casal mais coroa, que acaba se relacionando com um casal jovem, hipster, cool, que usa boné e anda de patins. E assiste filmes iranianos. Sim, é basicamente isso. É basicamente isso, real, você acertou. E é um filme muito legal e provavelmente um desses personagens é o Noah Baumbach. E você assiste e descobre quem ele é. E é isso. Provavelmente mais irritante. É. Perfeito, muito boas as indicações. E eu vou indicar também pra vocês, gente, seguirem as redes sociais do Podcast Nicolas, @Podcast Nicolas no Instagram e no Twitter, também no TikTok, tá parado, talvez nunca mais volte, mas segue lá também, nunca é demais, né? É bom seguir vários perfis interessantes do TikTok, o nosso é um deles, por mais que não tenha conteúdo. E também você pode seguir o JP Martins, né, Jota? Onde? Em @JumboPaulo nas redes sociais e no Letterboxd lá no JP_Martins.
_Martins. E você, Rudinei, onde é que as pessoas conseguem te encontrar? Você pode me encontrar na @Rudilonia no Twitter e no Letterboxd. Se você quiser procurar, é só procurar por Rudilonia. @Rudilonia no Twitter e Rudilonia no Letterboxd. E siga eu e o JP, que se você for esperto, você vai pegar spoiler dos filmes aqui. E pra você acompanhar mais de perto ainda o conteúdo, na verdade as discussões, na verdade nada a ver com o podcast Nicolas, t.me/Nicolovers, nosso grupo de ouvintes dos Nicolindos, dos ouvintes do Nicolas, que falam de tudo menos de Nicolas Cage, basicamente fala de gatinhos, e se você tá ouvindo isso aqui, você pensa em entrar, já pensa aí qual é o seu top 3 filmes do Nicolas Cage, porque é a primeira pergunta que a gente faz quando você entra, além de saber onde é que você soube da existência do podcast Nicolas. E também, tá ouvindo esse conteúdo? Você pode perceber claramente que o podcast Nicolas não parou, né? Estamos aqui em pleno funcionamento, trabalhando diuturnamente, noturnamente, o tempo inteiro, 24 horas por dia, 24/7, pra entregar conteúdo pra vocês. Então, apoie a gente financeiramente também, se você tiver uma graninha aí sobrando, aqueles R$5 ali que você pega aí das moedas que sobraram ali do cafezinho, etc. Você junta tudo, faz um Pix, segue a gente, dá dinheiro pra gente no apoia.se/podcastnicolas. Então chega lá, dá o valor que você puder, de 5 a 10 bilhões de reais a gente tá aceitando de todo o coração. E aí acabou, né? Acabou não, né, gente? Acabou não. Qual é o filme que a gente vai assistir pra próxima gravação, pro próximo programa, JP Martins? Pois bem, dessa vez uma indicação não é de nenhum de nós. Um recurso que utilizaremos aqui no podcast Locadora para assistirmos filmes que não necessariamente fôssemos indicar é pedir indicação aos outros. Então a gente fala na nossa lista de apoiadores e escolhemos um mais chegado nosso, né, porque é mais fácil. E chegamos no nosso amigo Felipe, o dono do Alfredo. o dono do Alfredo, figura carimbada lá no Nicolovers. E eu pedi pra ele indicar um filme que ele curte. Então ele falou assim: olá, senhores nicólogos. Apesar de ser um diretor manjado, eu acredito que esse seja um dos filmes menos conhecidos e mais inspirados visualmente do Wes Anderson. Filme massa pra indicar comedinha, crise profissional, vingança, paternidade ausente e pescaria, ou seja, tudo que o brasileirinho gosta. Além disso, é o filme que me apresentou as músicas do David Bowie. O filme é A Vida Aquática de Steve Zissou. Ah! Nunca vi esse. Esse eu já vi. Nunca vi também. Boa, Achei legal boa, a indicação. legal. A Vida Marinha com Steve Zissou. Tem o Seu Jorge, tem o Willem Dafoe, aquela foto clássica do Willem Dafoe jovem tá nesse filme. Sim. E está no Star Plus, que facilita o trabalho de todo mundo aqui. Fantástico, vou ver. Quero muito Seu Jorge. A cena que o Seu Jorge vai pro cabeleireiro. Pro cabeleireiro. Vai pro cabeleireiro. E pro cabeleireiro. Eu gosto dessa cena, que ele vai pro cabeleireiro. Achei, gostei. É isto. Pô, perfeito, muito bom. Filme de burguesinha. Muito bom, gostei. Valeu, Felipe, muito obrigado pela indicação. O Wes Anderson sempre é uma boa pedida. E vamos lá, né? Vamos assistir então. Let's Próximo go, programa. girls. Tchau, gente! Tchau. Tchau.